Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você se aprofundar mais sobre a pedagogia feminista. Bom, não é segredo pra ninguém aqui que acompanha o canal que eu tenho vários vídeos e sempre que eu posso, eu coloco a história das mulheres dentro dessas playlists, né? Então a gente tem vídeo aqui no canal já sobre as mulheres na Idade Média, as mulheres na Grécia e Roma Antiga, a história do feminismo. E além de fazer isso no canal, eu procuro fazer isso também no meu dia a dia em sala de aula. Outra questão importante com isso é que nem só do conteúdo a gente deve abordar para falar das mulheres. A gente sabe que durante muito tempo essas personagens foram invisibilizadas dentro da historiografia, por isso que é tão importante trazê-las e trazer à tona essas histórias, mas no nosso dia a dia em sala de aula a gente acaba também enfrentando situações, conflitos em que a gente precisa lidar com a questão do sexismo, com a questão do machismo estrutural. Não só com os nossos alunos e alunas, mas também nós como professoras dentro da escola com estes alunos, com esses estudantes e no dia a dia da escola, com outros professores, com coordenação, com direção. Então, claro, a escola é uma pequena amostra da nossa sociedade, então a gente convive com isso e muitas vezes precisa tomar atitudes, precisa ter uma prática que faça sentido para questionar esse tipo de atitude, esse tipo de visão. A pedagogia feminista, ela vem com uma ideia de empoderar essas mulheres, dando maior visibilidade nesse sentido, mas também questionando práticas pedagógicas tradicionais, que têm uma visão maior na questão do conteúdo, daquela questão bem do currículo mesmo, e que deixa de lado essas outras problemáticas do nosso dia a dia, como eu já falei aqui. Eu vou trazer uma citação aqui só para vocês entenderem um pouco do que se trata a pedagogia feminista. Por pedagogia feminista, entende-se o conjunto de princípios e práticas que visa conscientizar tanto homens quanto mulheres da ordem patriarcal vigente em nossa sociedade, dando-lhes instrumentos para superá-la e, assim, atuarem de modo que construam a equidade entre os sexos. Essa é uma citação de 2016 e faz um pouco a gente pensar em como essa prática do dia a dia ela pode fazer a diferença. É claro que eu sei que a gente vive num contexto muito difícil, pensando na sala de aula, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar sobre esses assuntos e muitas vezes esses assuntos são censurados, mas aqui eu falo de pequenas mudanças e pequenas transformações que a nossa atitude pode fazer com relação aos estudantes e com relação ao nosso dia a dia dentro da escola. Você não precisa às vezes ser tão explícito, mas se posicionar nesse sentido. Então a pedagogia feminista ela vem muito com essa questão de um certo reaprender o nosso cotidiano, as nossas questões diárias, as vivências, as experiências que a gente tem, experiências afetivas, experiências sociais, que no caso da escola nós temos aí todos os dias e não tem fim. Mas enfim, tudo isso é para trazer um contexto para vocês e para então definitivamente mostrar para vocês aqui quais são os livros, as leituras que eu costumo fazer para me ajudar nessa prática do dia a dia, leituras que eu acredito que sejam importantes para vocês também que acompanham o canal e que eu sei que tem uma visão parecida com a minha. E se você não conhece muito sobre o feminismo, se você quer aprender também, essas leituras vão valer a pena. Bom, a primeira leitura que eu vou indicar é da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Eu sempre indico essa leitura, uma leitura que é introdutória do feminismo, que serve para homens e mulheres, que serve para adolescentes, vamos dizer assim, para os jovens adultos. Se você nunca leu nada sobre o feminismo, se você tem dúvidas, esse é um grande livro para isso. Apesar dele ser pequeno, dele ser dividido em vários artigos, a Bell Hooks escreve muito bem, ela escreve de uma forma super didática, simples, acessível. Então é um livro que eu já indiquei nas outras redes sociais, lá no meu Instagram, e eu vou continuar indicando aqui também no canal. Eu não digo que esse livro ele vai falar diretamente da pedagogia feminista, mas a Bell Hooks acredita que a educação é uma ferramenta para essa transformação, para a superação desse
mundo patriarcal, sexista, então esse livro é bem legal, bem importante. A segunda dica também é Bell Hooks, tá? Eu adoro. Então assim, se você acabou de ler esse livro do Feminismo é pra Todo Mundo, eu sugiro que você, como professor, leia o Ensinando a Transgredir. É super, super importante. Aqui a Bell Hooks vai falar da ideia da educação como prática para a liberdade, então ela vai desenvolver esse pensamento aqui. São vários artigos também. Ela faz um diálogo muito grande com o Paulo Freire. Aliás, o Paulo Freire está aqui nessas ideias todas que eu estou falando, né? Eu só não trouxe ele diretamente, mas ele está aqui. E nesse livro ela faz uma espécie de conversa, como se ela tivesse tido uma conversa com ele, então é bem legal. Enfim, ela fala sobre a vivência dela como uma mulher negra durante o período do segregacionismo nas escolas dos Estados Unidos, então é bem interessante, bem importante. Eu gosto de revisitar sempre essa leitura quando eu tô assim meio que no automático, sabe? Então eu venho, dou uma lida nele de novo, pra até dar aquele ânimo, aquela empolgação na nossa vida na sala de aula. Depois, a próxima indicação é de uma autora brasileira. Eu achei interessante trazer aqui, apesar de eu não concordar muito com a visão dela de feminismo, que tende para um feminismo liberal, então eu não concordo, mas eu acredito que é importante essa leitura, até mesmo me posicionando como uma mulher branca, eu acho que é importante. Trouxe a Bell Hooks, uma mulher negra estadunidense, mas a Djamila Ribeiro tem esse livro recente, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ela faz um relato sobre a vida dela como uma professora, né, uma mulher acadêmica também de filosofia. Então, eu vejo o relato dela algo bastante interessante, a trajetória intelectual dela bastante interessante também pra gente trazer em sala de aula, usar de exemplo para as nossas alunas, até mesmo indicar essa leitura para elas, usar trechos em sala de aula. Então, eu vejo como uma leitura bem importante também. E por fim, esse último livro, eu vejo ele como uma leitura após tudo isso que eu comentei com vocês, porque é uma leitura, embora seja mais direta, é bem complexa no sentido da gente pensar a situação. Vocês já vão entender o que eu tô falando, né? Esse livro, ele é um manifesto, então é o feminismo para os 99%, um manifesto. Ele vai trazer uma visão anticapitalista, uma visão ecossocialista e internacionalista para sua crítica ao patriarcalismo. As três autoras vão dizer que não tem como a gente falar do feminismo sem pensar o que tá por trás ali, que é o capitalismo, sem pensar as mulheres que têm jornada dupla, tripla, sem pensar a situação das mulheres do sul global, porque são norte-americanas, estão falando da situação das mulheres negras, periféricas, principalmente da África e da América do Sul. Então eu acho bem legal, traz essa questão da radicalidade e fala, por exemplo, aqui sobre como o feminismo liberal é nocivo, porque ele vai agradar de primeira as mulheres brancas, ricas, e vai deixar as outras mulheres de lado nesse feminismo. Enfim, vai trazer aqui uma visão bem importante e acredito que bem interessante para nós historiadores e historiadoras. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessas indicações, deixa aqui no comentário. Se você tem alguma outra leitura pra gente pensar um pouco o feminismo em sala de aula, coloca aqui, deixa essa dica e compartilha esse vídeo com aquela jovem professora, com aquele jovem professor que você acha que vai gostar da nossa conversa de hoje. E até o próximo vídeo.